Alô, alô, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, Shep na área mais uma vez para bater um papo com vocês aqui em mais um assunto que eu acho muito relevante pra gente falar sobre esporte eletrônico, sobre cenário em geral. E antes de a gente cair aqui no nosso bate-papo, vou passar uns recados pra vocês, deixe seu like, se inscreva, é muito importante, deixe um comentário, ative o sininho, é muito importante pra gente poder dar mais visibilidade pro canal, fazer ele crescer. É uma coisa que eu tô realmente apostando muito a esse canal do YouTube. No meu vídeo passado tiveram vários comentários da galera falando para eu abrir membros aqui no YouTube e eu vou fazer isso então, vou pesquisar a melhor maneira de dar uma contrapartida para vocês também. Vocês podem fazer sugestões aqui nos comentários ou até nas minhas redes sociais também do que eu posso entregar para vocês, além de aquele padrãozinho de falar, ler os nomes aqui dos apoiadores, coisas do gênero, mas eu vou fazer isso de uma maneira mais legal para eu poder também habilitar mais coisas aqui pro canal. Por enquanto ele não tá dando retorno financeiro, mas eu tô disposto a pegar uma grana no meu bolso e colocar aqui para no futuro poder contratar um editor, já tô vendo, eu pedi lá no Twitter algumas indicações, para trazer quadros novos, eu quero parar de fazer vídeo só assim, falando com vocês, e também os bastidores, que vai continuar quando voltar o CBLOL, quero trazer quadros, quero trazer novidades, e para isso eu preciso de uma edição melhor, senão vai fazer uma coisa muito tosca que vocês vão acabar não assistindo também. Mas, recados dados então, vamos pro vídeo de hoje, que é um assunto muito importante, um assunto muito pessoal, é uma coisa que eu tava pensando já há bastante tempo para falar, e eu resolvi falar essa semana. Eu ia gravar ontem esse vídeo, mas ontem não teve vídeo porque meu dia foi muito corrido. Eu fui pra MSI, voltei pra casa, fiz o almoço. Na hora que eu fiz o almoço, tava na hora de já ir pro Flow, fui pro Flow. Depois do Flow, fui direto pra Seven Kings, porque teve a inauguração de uma unidade nova, e aí eu vim dormir. Então ontem, basicamente, eu não tive vida fora dos circuitos aí de trabalho e também eventos, né? Mas eu quero falar sobre saúde mental. Sobre saúde mental no esporte eletrônico, saúde mental na internet. É um tema que é muito importante para todos nós, não só para quem é uma celebridade ou uma subcelebridade, né, seja no rumo da internet ou seja no mundo fora da internet, mas para cada uma das pessoas que existe no mundo, cara, porque todo mundo precisa de cuidado psicológico, de cuidado com si mesmo. Então, vamos pro vídeo. Bem, vamos lá, cara. É um tema bastante sensível, porque, sinceramente, em 2023, na era da superexposição, porque é isso que a gente vive hoje em dia, a gente se expõe o tempo inteiro. E quando eu falo a gente, eu não falo de mim, de pessoas famosas ou subfamosas, eu falo de todo mundo. Você aí que tem uma conta com 3 seguidores, você, por mais que não tenha muitas pessoas te vendo, você tá se expondo o tempo inteiro na internet. Seja as suas ideias através do Twitter, o que você acha, o que você opina, o que você acredita, às vezes muitas coisas de foro pessoal, foro íntimo, até no Instagram, né? Você postando suas fotos do seu dia a dia, da sua família, suas, o que você faz, aonde você tá, o que você quer fazer. Então o tempo inteiro você tá mostrando a sua cara, a sua vida para desconhecidos, milhões de desconhecidos ao redor do mundo. E isso é muito intenso, isso gera muita ansiedade, isso gera muita expectativa, isso gera uma situação de pressão mental de diversos aspectos. Então, hoje em dia, em 2023, raríssimas pessoas no planeta que não têm algum problema psicológico, algum transtorno, algum distúrbio psicológico mental para ser tratado. E quem fala que não tem, mete aquela que é tudo frescura, tem. Ele só não vai se cuidar e ele só não tá vendo, mas ele vive todo dia, assim como todo mundo, porque não tem essa de eu sou imune a essas coisas da cabeça, essas coisas da mente, só gente fraca é pega por isso. Não, todo mundo é pego por isso, ainda mais numa era onde tudo é muito público, tudo é muito na cara de todo mundo o tempo inteiro. E quando a gente fala, então, de uma outra categoria, que são das pessoas que têm uma certa fama, uma certa relevância, celebridades ou subcelebridades, isso aumenta ainda mais. Porque se expor é uma grande parte do nosso trabalho. A gente, para ter seguidor, para se tornar interessante, a gente tem que fazer isso aqui. Tem que estar falando com vocês, tem que estar expondo ideias, expondo a vida no Instagram, mostrando o que come, para onde vai, o que faz, o que gosta, o que não gosta, o que ela acredita, o que ela não acredita. Então o tempo inteiro, ou a gente está normalmente criando um personagem para mostrar para o público, e outras pessoas estão realmente sendo quem elas são. Em qualquer um dos dois aspectos, ela vai estar se expondo, ela vai estar dando uma cara a tapa, ela vai estar se abrindo ou fingindo estar se abrindo, mas mesmo assim gerando opiniões sobre ela e uma expectativa de pessoas imaginarem como ela é para milhões, milhares, centenas, dezenas, independente do número de pessoas que ela consiga atingir. E isso por si só cria
um problema, uma ansiedade, um problema psicológico numa escala milhares, milhões de vezes maior do que uma pessoa que não tem esse nível de alcance na sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de essas celebridades, a gente está o tempo inteiro falando de pessoas que estão 24 horas por dia sendo julgadas ou criando expectativas sobre ela, ou necessariamente algumas pessoas querem que elas falem de algo, mesmo que elas não tenham falado, sobre algum tema ou mostrado alguma coisa. Então, o tempo inteiro se espera que elas apareçam. E essa expectativa para a pessoa que tem essa demanda é muito forte. Porque o tempo inteiro você tem que pensar que você tem que aparecer, que você tem que se expor, senão você vai ficar para trás, senão as pessoas vão se interessar menos em você e, consequentemente, seu trabalho vai diminuir. E aí, ainda dentro dessas pessoas, das celebridades, subcelebridades, existem mais duas separações de grupos. As celebridades em geral e as celebridades do mundo da internet. E por que eu falo isso? Porque existe uma grande diferença. Nas celebridades do mundo em geral, sei lá, um Neymar da vida, sei lá, um ator da Globo, um cantor, eles são ultra mega hiper famosos. Eles realmente têm uma exposição grotesca, muito grande, mas é um outro tipo de exposição. É uma exposição de cobertura da vida. Então, um jornal vai estar o tempo inteiro falando sobre eles, uma revista, um rádio, um site, uma coluna de fofoca, vai estar realmente ali tracejando cada um dos passos que essas ultra mega celebridades vão dar na vida, e qualquer coisa que eles façam se torna alvo de exposição. Então, eles têm que se preocupar realmente com um aspecto muito complicado que é não ter mais vida privada. Tudo que eles fazem, até o que eles não querem publicar nas redes, se torna público, porque eles geram tanto interesse que eles vão ter que se preocupar com tudo que eles falam, para onde eles vão, o que eles pensam, o que eles não pensam, o que eles fazem e deixam de fazer. Então, literalmente, até o que você não faz vira uma manchete para milhões de pessoas acompanhando. E isso por si só já é terrível de viver. Imagina só, você tá sob os holofotes da mídia 24 horas do seu dia, fazendo ou não fazendo alguma coisa. E isso já é um impacto monstruoso. Só que também não tem um outro aspecto que as celebridades da internet têm. Eles podem não ter o mesmo alcance que um Neymar da vida vai ter, um cantor, um ator, que tudo da sua vida vai estar sendo tracejado, mas as pessoas que trabalham com internet, elas têm um a mais, que é um contato muito mais direto. Claro, como eu falei, não tem aquela ultra exposição que vem com a ultra fama, mas falando do meu subgrupo agora, as pessoas que têm uma micro relevância ou uma mega relevância dentro do mundo da internet, eles têm esse contato direto, porque um Neymar, sei lá, um cantor sertanejo, Michel Teló, um Thiago Lacerda, nossa, aqui eu fui velho, eu não sei o nome dos atores da Globo mais hoje em dia, eu só sei dos atores mais velhos. Eles não têm um hábito muito costumeiro de falar com vocês. Então, eles acabam sendo muito mais um mural de expressões e um mural de sentimentos. Eles usam o Twitter deles, o Instagram deles, um TikTok deles, pra postar algo que eles queiram e é isso, é um mural de recados. Então eles vão lá, fazem um post e vão embora. É raríssimo, muito raro, acontece, mas é muito raro um desses grandes nomes interagir diretamente com um fã. Ele chegar e responder alguém no Twitter, ou responder várias pessoas no Twitter, responder várias pessoas no Instagram, ele tá ali olhando, normalmente quando se faz isso é uma assessoria de imprensa que tá fazendo esse tipo de acesso, então ele não tem esse contato direto com a sua opinião. E a sua opinião é o ponto que eu quero abordar agora. Porque aqui desse outro lado, as celebridades da internet, ou as subcelebridades da internet, elas têm esse costume de trabalhar diretamente com vocês do outro lado, que são os fãs mais próximos. Então, quando eu posto alguma coisa no Twitter, o Whindersson, o Felipe Neto, sei lá, o BRTT, o Baiano, existe um costume de responder vocês mais vezes, de ler o que vocês estão falando sobre a gente, porque é o nosso habitat natural, é a internet, é ali onde a gente passa o dia inteiro. E então, vivendo esses habitats de Twitter, de Instagram, de TikTok, de YouTube, de Twitch, a gente vai ter um costume maior de responder vocês, porque é assim que se gera engajamento na internet da melhor maneira possível. E nessa resposta vem situações incríveis de apoio, de amor, de carinho, e vem muito ódio. Vem muita intensidade também. E a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Porque além de ódio, além de amor, também gera bastante expectativa. A internet, ela te dá um resultado basicamente automático. Tudo está acontecendo em tempo real. Você vê um sucesso ou um fracasso de um post pela quantidade de likes, RTs e respostas que ele teve. Você vê se sua live está sendo bem assistida, se tem muitas pessoas vendo, se tem muitas pessoas entrando, se ela foi um fracasso porque tem poucas pessoas vendo, pessoas demais saindo, se seu nome está sendo ventilado, quantas referências você tem a você.
A internet te dá uma entrega e uma retirada muito rápida do que você está fazendo. E muitas vezes ela traz uma impressão também que pode ser muito errônea em cima de alguns termos, em termos de algumas situações. Como eu falei, a internet sendo muito volátil, ela nos dá sentimentos muito voláteis. Sucesso, fracasso, certeza e erro, eles são isso na internet. E um dia você pode estourar, no outro dia você pode ser completamente esquecido. E isso gera uma série de ansiedades gigantescas. Quem trabalha com público, quem trabalha com exposição instantânea de resultado e número, está o tempo inteiro, além de sendo medido pelo mercado, para ver quanto de dinheiro ele pode gerar para aquela marca, está sendo medido por vocês também, porque alguém vai dizer que a pessoa é muito boa, muito ruim, é um sucesso, é um fracasso, e por nós mesmos. Que o tempo inteiro está exigindo em cima do nosso trabalho mais. Não importa o quanto você cresça, você precisa de mais, precisa atingir mais gente, você precisa falar com mais pessoas, senão você vai sumir, senão você vai ser esquecido, porque na internet você ser lembrado é você existir. No momento que você deixa de ser relevante, você acaba, e não importa quem seja. Uma pessoa que teve milhões de seguidores num dia pode sim sumir da noite pro dia, porque a internet é muito volátil. E esse medo se instaura muito em quem trabalha na internet, e aí é que começa a surgir essas mega pressões. Eu vou falar um pouco do meu caso. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou detalhar mais abertamente agora. Final de 2017, exatamente em dezembro, eu comecei a sentir algumas coisas mais intensas na minha vida, sentimentalmente e mentalmente. E até que em 2018, ali no meio de 2018, eu comecei a sentir algumas coisas mais intensamente. Eu tava fazendo um campeonatozinho amador, que se eu não me engano era do BRTT na época, Copa Respeita, alguma coisa assim. Não, ele tinha uma plataforma, Player Link, eu acho que era isso, acho que era Copa Player Link, não sei nem se existe isso ainda. Né? E era um campeonato amador, que o BRTT era um dos donos da plataforma, a Red estava envolvida, e eu sempre fazia essas narrações com algum jogador do cenário. Fiz com o Saci, eu lembro, fiz com o BRTT, fiz com outras pessoas. E um belo dia eu tava fazendo esse campeonato, terminou muito tarde, mais de meia-noite, eu voltei pra casa, morava sozinho nessa época, e eu tava muito gordo nessa época, eu tava 70 quilos mais gordo. E eu cheguei em casa, eu pedi 2 marmitas enormes de comida. Eu lembro claramente, era um estrogonofe e uma parmegiana. Comi as 2 inteiras. E do jeito que eu tava, com a roupa do corpo ainda que eu fui trabalhar, eu dormi, eu capotei na cama. Eu dormi todo torto, né, porque não ia dormir definitivamente, foi só sono. Eu dormi em cima do meu braço esquerdo. Por algum motivo, eu acordei no meio da noite, muito assustado, e, consequentemente, como eu tinha dormido em cima do meu braço esquerdo, ele estava dormente. Só que na hora, o que aconteceu? Com muito medo da situação e por desorientação, eu achei que eu estava infartando. No mesmo momento que eu acordei rápido, acordei assustado, eu levantei rápido. Isso deu aquela tontura, aquela baixadinha de pressão instantânea, todo mundo já deve ter passado por isso na vida. Eu achei que era mais um dos sintomas do infarto. Automaticamente, meu coração começou a acelerar. Eu achei que era outro sintoma de infarto e pronto. Foi o suficiente para achar que eu estava morrendo. Foi a minha primeira grande crise de breakdown na vida. Desesperei, liguei pro SAMU. O SAMU não veio, demorou mais de 2 horas e o SAMU não apareceu. Eu peguei um Uber, fui pro hospital. Fui lá, falei tudo que eu estava sentindo, falei que eu estava achando que estava infartando. O médico fez todos os procedimentos, eletrocardiograma, fez exame de sangue, papapá, enzima. Nada aconteceu. Eu passei a noite inteira no hospital até de manhã, fiquei lá, pedi pra ficar lá e voltei pra casa. Achei que tinha sido um quadro isolado, continuei a viver a vida, mas a partir desse dia as coisas mudariam completamente na minha vida pra sempre. Durante aproximadamente 20 dias seguidos, eu tive o mesmo quadro. Chegava de noite, eu começava a achar que eu estava infartando, vinham vários sintomas psicossomáticos, eu achava que estava morrendo e ia para o hospital. Durante 20 dias seguidos, praticamente, eu fui para o hospital. Chegou uma hora que o hospital nem mais precisava fazer minha ficha, eu só passava direto para emergência e lá dentro a enfermeira depois me dava o papel para poder assinar do plano. E o médico falou que era coisa de minha cabeça, que eu precisava procurar ajuda, e eu não queria procurar, eu achava que isso era coisa de maluco, que eu era mais forte do que isso, mas durante 20 dias seguidos eu fui pro hospital. E eles me davam calmante às vezes, algumas vezes eu só precisava ficar lá, e isso começou a afetar muito a minha vida, em termos gerais. Afetou o meu trabalho, afetou a minha rotina, eu não queria mais sair da Riot. A Riot era um dos únicos lugares do mundo que eu me sentia seguro, porque eu ia pra lá trabalhar. E na época, eu sozinho, né, morando sozinho, não dividia apartamento com ninguém, eu tava num momento com a cabeça quebrada, e eu me sentia que quando eu tava lá narrando, ou trabalhando, ou gravando, era o lugar onde eu me sentia mais seguro, porque eu tava rodeado de algumas pessoas, eu não tava sozinho em casa,
E eu sempre era o último a sair, sabe? O pessoal até brincava, tipo, ah, tá com clima ruim em casa, o que é que tá de errado, a casa tá em reforma. Porque eu fazia questão de ficar lá até o último segundo e quando a última pessoa estiver saindo, aí eu pedia meu Uber também pra ir pra casa, porque era um lugar onde eu conseguia me acalmar um pouco. E fora de lá, eu ficava trancado em casa, eu tinha medo de sair na rua, porque eu achava que eu ia ter um problema, ia morrer na rua e não ia ter ninguém pra me acudir. As coisas começaram a ficar complicadas, começou a afetar minha vida pessoal também, a maneira como eu me relacionava com pessoas, que eu fiquei completamente instável, né? Essa é a grande verdade. Eu não conseguia mais ter sentimentos estáveis em absolutamente nenhum ramo da vida. E eu, depois de muito hesitar, acabei indo para psiquiatra. E quando eu fui lá, um diagnóstico foi realizado após algumas sessões e ela me diagnosticou com TAG, transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. A partir desse dia, eu comecei a me medicar e fazer terapia, e isso salvou minha vida. Eu tava muito próximo de fazer uma besteira, ou de, tipo, sei lá, surtar e quebrar completamente, né? Desistir de tudo. Eu pensei diversas vezes em largar e voltar para Salvador, ficar perto de meu pai e minha mãe, mas eu consegui, depois de medicação e de muita terapia e de bastante apoio, né, nessa época, destacar duas pessoas especialmente, que foi o Prieto e o Tichinha, né? Porra, quantas vezes eu dormi na sala do Tichinha, pô? Eu precisava, velho, preciso, eu não consigo ficar em casa hoje. Aí eu ia, levava um travesseiro, dormia na sala do Tichinha, só pra eu estar perto de alguém. A mesma coisa com o Prieto, ele morava em Santos na época, tipo, eu ia pra Santos, passar dias em Santos lá pra me sentir seguro. Teve um dia, inclusive, que até lá em Santos eu passei mal, não falei pra ele. No meio da madrugada eu saí da casa dele, pedi um Uber, fui pro hospital que eu não conhecia, passei o dia inteiro, a madrugada toda no hospital, voltei pra casa dele de manhã e fui dormir e nem contei pra ele que eu tinha feito essa doideira. Então, assim, foi um período muito complicado, mas a partir do momento que eu comecei a fazer terapia e me medicar, eu comecei a botar minha vida no eixo de novo, mas ainda demorou até eu estabilizar, porque essas coisas não acontecem da noite pro dia. E tudo isso devido a uma série de coisas, né? As cobranças que eu tinha, eu sempre olhava pra mim e falava que eu tinha que trabalhar mais, que eu tinha que me expor mais, que eu tinha que ser o melhor, que eu tinha que fazer mais entrega, que eu tinha que fazer as pessoas me conhecerem, ao mesmo tempo eu me frustrava porque eu tava fazendo isso da maneira errada, porque desde o momento que eu entrei no cenário, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer a melhor apresentação técnica possível, que eu não podia ficar ligando pra coisa de mídia, pra coisa de imagem, que eu tinha que ser realmente um cara que ia entregar a melhor voz, a melhor técnica, a melhor passagem, a melhor conversa com o público, e eu esqueci de trabalhar a parte de entretenimento, a parte da imagem, que é muito importante. Então, eu fazia as coisas de um jeito que eu achava que era o correto, não era, me frustrava sem saber porque estava me frustrando, não atingia os resultados que eu estava atingindo, que eu queria atingir, e isso gerava cada vez mais ansiedade. Ao mesmo tempo, também a relação com o público, uns amando, o outro odiando, pressão dentro e fora dessa realidade, pressão de trabalho, de entrega, de concorrência, de tudo, sabe? Então, a pressão, ela existe por todos os lados, principalmente quando você é uma pessoa pública, e isso foi acumulando, 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 até que explodiu. E esse vai ser um problema que eu vou levar pra minha vida inteira. Ainda me medico até hoje, estou sob controle, né? Tenho até que voltar pra terapia, tem um ano que eu parei, e eu tenho até que retornar, né? Porque atualmente na minha vida eu tô passando por um outro momento também de atribulações. Eu tô, como vocês já acompanham aqui, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tô narrando, eu tô agora no Flow Games, tô com canal de YouTube. Eu tinha voltado a streamar, mas durante a minha saída ficou muito puxado. Eu vou dar uma parada e vou retornar durante o CBLOL. Então, tá começando, eu tava falando com a minha psiquiatra, tá começando a surgir ali uma entradinha de burnout. Eu não quero deixar isso acontecer. Mas por que eu tô contando tudo isso pra vocês? Para mostrar que a vida do influenciador digital, ela não é essa perfeição maravilhosa que muita gente acha, né? Tipo, você é famoso, você tem dinheiro, você ganha mimos, você tá em festa, você conhece as pessoas maravilhosas, às vezes viaja pela Riot, tererê, e você tá aí reclamando da sua vida. Você não sabe o que é sofrer. Quem sabe o que é sofrer mesmo é quem pega 3 ônibus no dia, quem tá capinando uma roça do sertão debaixo do sol. O nome disso é concorrência de sofrimento. Sabe? Sempre vai ter alguém no mundo que sofre mais do que alguém. Até você chegar numa criança da África que tá passando fome, numa situação subhumana e que, tipo, porra, poderia só ser mais feliz com o básico do básico do básico. E não é sobre isso. Todo mundo, independente da posição de destaque social, de vida e local que esteja, tem o direito de sofrer. E tem o direito de passar por suas dificuldades também. E a gente tem que estar o tempo inteiro lutando para superar tudo isso. Não é dizer que alguém sofre mais do que alguém, ou coitadinho do céu, ele passa por coisas terríveis. Não. É só
para mostrar que tudo na vida tem suas benesses e tem as suas complicações. E no final das contas, todos nós somos pessoas, sabe? Não são só avatares, e esse também é um dos grandes problemas da internet. As pessoas nos assistem todos os dias, entram em contato com a gente todos os dias, através de uma tela, através de uma virtualidade. Elas não sabem, elas não sentem no dia a dia que existe uma pessoa ali do outro lado. Então, muitas vezes, essa falta de noção de realidade influencia no tratamento que ela é feita. Se você fizer agora uma busca breve, como eu fiz antes de começar esse vídeo aqui, você vai ver a quantidade de amor exacerbado e de hate exacerbado que qualquer figura da internet tem. Eu fiz uma pesquisa rápida com alguns nomes aqui. E assim, eu usei vários termos de combinação, né? Botava o nosso nome e um palavrão, o nosso nome e um amor. Eu fiz algumas buscas e achei várias coisas, de coisas lindas, inspiradoras, até de atrocidades e pessoas simplesmente mandando um ou outro se matar, sabe? Porque, sim, porque não gosta do trabalho delas. E é isso que eu fico, tipo, cada vez mais indignado, assim, pensando sobre isso. Por que alguém que você nunca teve um contato e que até o momento do seu tweet, e talvez nem a partir do seu momento do seu tweet, sabia que você existia no mundo, você odeia tanto ou ama tanto essa pessoa, sabe? Você odiar tanto uma pessoa sem ela nem saber que você existe e você nunca tendo falado com ela diretamente. Por quê? Porque você odeia a existência daquela pessoa. Tudo bem, é bem normal você não gostar de algo. Você pode, tipo, não gostar do meu trabalho, não gostar do trabalho do Baiano, não gostar do trabalho do Revolta, não gostar do trabalho do Whindersson, não gostar do trabalho do Felipe Neto, do Gruntad, que é qualquer pessoa que exista no mundo. Mas você odiar esta pessoa, sem você nunca ter interagido com ela, nem ela saber da sua mera existência, nem ter feito nada diretamente pra você, não entra na minha cabeça, sabe? Então, nós somos mais do que avatares. Vocês são mais do que avatares. Muitas vezes, até através de um contato desse, a gente nem sabe quem são vocês, porque muitas vezes é só um avatar. Tem um avatar de anime, tem um avatar de um videogame, tem um avatar de um desenho no lugar, um nome falso. Então, até quando existe uma interação direta de uma mensagem, muitas vezes é de um anônimo para uma celebridade, de uma pessoa que não se coloca na cara para alguém que é uma subcelebridade. E ainda assim, existe um exagero de sentimentos nesse tipo de relação. E tudo que eu acho que a gente tem que fazer é ser mais real. Eu sei que o público da internet é muito jovem, muitas vezes não teve uma relação social mais intensa com os seus arredores, não viveu experiências de frustração, de conquista, de trabalho, de demanda, de exigência, e eles acham que as relações sociais são liberais pra qualquer coisa, sabe? Você pode xingar qualquer um, fazer qualquer coisa porque é o seu direito e foda-se o outro lado. E assim, você pode até fazer isso, mas por que você faria isso? Eu acho que esse é o grande ponto disso tudo, sabe? Somos pessoas todos. E todos que trabalham com isso, e todos que até nem são os que trabalham com isso, também vão passar sobre alguma pressão mental ou sobre algum problema psicológico ao longo da sua vida. É só você ver todo mundo que você conhece. O Baiano, há pouco tempo atrás mesmo, fez um vídeo que estava precisando de um medicamento, que estava passando por um momento muito difícil. Quantos pro players, treinadores, youtubers que vocês conhecem que falam que tem depressão, que tem ansiedade, que tem uma bipolaridade, que tem um burnout, uma síndrome do impostor, que é uma coisa muito comum também no nosso dia a dia, devido a toda essa pressão, devido a toda essa carga, devido a todo o ritmo de trabalho e necessidade de tá se provando o tempo inteiro. E eu não falo isso só dos criadores de conteúdo, não. São todos os trabalhos. Toda relação de trabalho, toda relação de existência hoje em dia, nesse mundo de superexposição, é assim. As pessoas querem aprovação, as pessoas querem like, as pessoas querem RT, elas querem ser notadas, seja ela famosa ou seja ela uma pessoa do dia a dia. Ela quer a aprovação no círculo social dela, ela quer se destacar no trabalho, no colégio, no Instagram que seja, você quer que os seus 10 likes, seus 40 likes que deixaria você mais feliz. Você quer gerar uma sensação de pertencimento nisso tudo. E a gente o tempo inteiro querer se provar para todos, querer se sentir pertencido, amado e celebrado, gera expectativas acima da normalidade, gera ansiedade, gera competitividade descabida, e gera uma série de consequências que são muito graves para nossa vida. Eu falo aqui de saúde mental no esporte eletrônico, com vários jogadores. O BRTT, se não me engano, já falou um pouco disso em alguns momentos da vida dele. O Talkers teve também o seu caso aberto ali para todos. E tem outros vários jogadores que eu não vou citar aqui nome, porque eles não falaram sobre isso. Eu não quero abrir isso então para vocês, já que é uma coisa mais de foro íntimo. Mas eu não conheço praticamente nenhum jogador ou alguém do meio de esporte eletrônico que não sofra com uma coisa como essa. É a mesma coisa de youtubers. Tenho vários amigos próximos, youtubers médios, grandes e gigantescos, e todos eles sofrem com uma coisa dessa maneira.
Assim como amigos pessoais que não são do meio da internet, mas que têm essa pressão constante na sua vida, que têm essa necessidade como todos nós temos. Então, no final das contas, esse vídeo, apesar de expor um pouco da minha luta diária contra os problemas psicomentais, eu não sei o nome certo para dar para isso, mas os problemas psicológicos, os problemas mentais, e também um pouco da luta de toda a nossa classe, por assim dizer, das pessoas de esporte eletrônico e dos influenciadores digitais, é também um recado para vocês que estão assistindo. Você que não é famoso, você que nem quer ser famoso, você que está tentando ser, no final das contas, lembre-se que sempre que você está interagindo com alguém, ela não é um avatar. Ela é uma pessoa com sentimentos, com expectativas, com tristezas, com ânsias, com inseguranças. Então, tenta se pôr no lugar dela. Eu sei que é difícil. E acima de tudo, antes até mesmo de pensar em outras pessoas, pense em você. Se cuide. Esse é o recado maior desse vídeo. Eu falei de tudo isso para você, no final das contas, procurar também a sua ajuda. Porque procurar ajuda não é fraqueza, é sobrevivência, é se amar. Então, assim como lá em 2018 eu tomei a minha atitude de começar a me cuidar e literalmente salvar minha vida, você não precisa chegar até esse ponto. E se ame, se cuide, se preserve, porque a saúde mental é o primeiro passo para o seu futuro e para a sua saúde corporal. É isso. Então deixe sua opinião aqui embaixo, fale comigo, deixe a sua sugestão. Até a próxima. E tchau, tchau.